Há lugares no universo onde a física simplesmente quebra, onde nossas equações mais fundamentais, as mesmas equações que descrevem tudo, desde a queda de uma maçã até a órbita de galáxias, de repente produzem infinitos e param de fazer sentido. Não é que não tenhamos medições precisas, não é que precisemos de computadores mais poderosos, é que a própria matemática grita: não posso ir além daqui, e desiste. Esses lugares são chamados de singularidades. E o exemplo mais famoso está escondido no coração de todo buraco negro. E aqui está o que realmente me perturba. Não estou falando de hipóteses especulativas. Estou falando de previsões inevitáveis da relatividade geral de Einstein, uma das teorias mais bem testadas e confirmadas em toda a física. A mesma teoria que prevê corretamente órbitas planetárias, lentes gravitacionais, ondas gravitacionais, dilatação temporal do GPS, tudo. Essa teoria, quando aplicada a buracos negros, prevê que, em seu centro, existe um ponto onde densidade se torna infinita, curvatura do espaço-tempo se torna infinita, e nossas equações literalmente dividem por zero e quebram. Infinito não é apenas um número muito grande. É o sistema matemático gritando que algo deu muito errado. E quando teorias físicas produzem infinitos, geralmente significa que a teoria atingiu seus limites, que há física mais profunda que ainda não entendemos. Então vou explicar o que singularidades são, por que relatividade geral as prevê e por que estou convencido de que não são reais, pelo menos não da forma que as equações sugerem. Deixem-me começar com o que singularidade significa matematicamente. Imaginem comprimir massa em volume cada vez menor. À medida que o volume diminui, densidade aumenta. Massa dividida por volume. Agora, continuem comprimindo até que o volume se aproxime de zero. O que acontece com a densidade? Vai para infinito. Massa finita dividida por volume zero é infinito. Isso é o que singularidade é. Toda a massa do buraco negro comprimida em um ponto de volume zero. Densidade infinita. E de acordo com relatividade geral, densidade infinita cria curvatura infinita do espaço-tempo. O espaço-tempo literalmente se curva infinitamente, rasgando um buraco em si mesmo. É onde a própria estrutura geométrica do universo quebra. Agora, é importante distinguir singularidade de horizonte de eventos. Horizonte de eventos é a fronteira do buraco negro, o ponto sem retorno. Cruze o horizonte e você não pode mais escapar, nem mesmo viajando à velocidade da luz. Mas o horizonte não é a singularidade. É apenas uma região do espaço-tempo, onde a geometria é tal que todos os caminhos futuros levam para dentro. Para buraco negro não rotacionante, buraco negro de Schwarzschild, o raio do horizonte é aproximadamente 3 quilômetros vezes a massa em massas solares. Para um buraco negro de massa solar, o horizonte está a cerca de 3 quilômetros do centro. Para buraco negro supermassivo de 1 bilhão de massas solares, o horizonte está a 3 bilhões de quilômetros do centro. Mas a singularidade está sempre no centro, em raio zero. E aqui está algo crucial. Você não encontra a singularidade até cruzar o horizonte. De fora do buraco negro, a singularidade está escondida. Você nunca pode vê-la diretamente. Isso é chamado censura cósmica. A conjetura de que a natureza sempre esconde singularidades dentro de horizontes de eventos. Agora, vamos falar sobre o que realmente acontece quando você cai em um buraco negro. De seu próprio ponto de vista, você cruza o horizonte de eventos em tempo finito. Nada de especial parece acontecer exatamente no horizonte para um buraco negro grande o suficiente. Você não sente nenhuma barreira, nenhuma parede, apenas continua caindo. Mas forças de maré começam a crescer. Forças de maré vêm da diferença na gravidade entre seus pés e sua cabeça. Se seus pés estão mais próximos do buraco negro, eles são puxados mais forte que sua cabeça. Conforme você se aproxima da singularidade, essas forças crescem sem limite. Eventualmente, você é esticado como espaguete, um processo que físicos com senso de humor
chamam de espaguetificação. E então você atinge a singularidade. Ou melhor, as equações dizem que você atinge um ponto de densidade infinita, curvatura infinita, forças de maré infinitas. Obviamente, isso não pode ser literalmente verdade. Você não pode ser esticado infinitamente. Você não pode experimentar força infinita. Algo mais deve acontecer antes de chegar a esses infinitos. E aqui está onde relatividade geral admite derrota. As equações simplesmente param de funcionar. Produzem infinitos que não têm significado físico. É como dividir por zero numa calculadora. Você obtém erro, não resposta. Então, o que realmente acontece na singularidade? Honestamente, não sabemos. Relatividade geral não pode nos dizer por que quebra exatamente onde precisamos dela. E não temos outra teoria para tomar seu lugar. Esse é um dos grandes problemas não resolvidos da física teórica. A expectativa é que quando você comprime matéria a densidades suficientemente extremas, aproximadamente a densidade de Planck, 10 elevado a 96 kg por metro cúbico, efeitos quânticos se tornam importantes. Relatividade geral é teoria clássica. Ignora mecânica quântica, mas em densidade de Planck, você não pode mais ignorar quântica. Então, o que provavelmente acontece é que, antes de chegar à densidade verdadeiramente infinita, física quântica intervém e faz algo. Talvez a singularidade seja substituída por uma região de espaço-tempo altamente quântico. Talvez haja um salto quântico, quantum bounce, para outro universo. Talvez algo completamente diferente que ainda não imaginamos. Mas não temos teoria de gravidade quântica completa para calcular isso. Teoria das cordas afirma poder descrever o que acontece. Mas como já discuti, sou cético sobre teoria das cordas porque não faz previsões testáveis. Gravidade quântica em loops tem ideias diferentes. Outras abordagens têm ainda outras ideias. Ninguém realmente sabe. Agora vamos falar sobre diferentes tipos de buracos negros e suas singularidades. O mais simples é buraco negro de Schwarzschild, não rotacionante e sem carga elétrica. Sua singularidade é um ponto no centro. Simples, embora fisicamente problemática. Mas buracos negros reais provavelmente rotacionam. Quando algo colapsa para formar buraco negro, conserva momento angular. E buraco negro rotacionante, buraco negro de Kerr, tem estrutura muito mais complicada. A singularidade não é um ponto. É um anel. Um anel de raio zero, mas extensão finita, se você pudesse de alguma forma vê-lo de certas perspectivas. E fica mais estranho. As equações de Kerr permitem, pelo menos matematicamente, passar através do anel da singularidade para outra região do espaço-tempo. Há soluções que parecem conectar a universos diferentes ou a diferentes regiões do nosso universo. São chamadas pontes de Einstein-Rosen ou buracos de minhoca. Agora, antes que fiquem muito animados, essas soluções de buraco de minhoca são provavelmente não físicas. Requerem condições extremamente especiais e provavelmente são instáveis. Pequenas perturbações as fariam colapsar e, mais importante, requerem que você passe muito perto da singularidade anel, onde relatividade geral provavelmente já quebrou de qualquer forma. Mas o fato de que as equações permitem essas soluções mostra quão rica e estranha é a estrutura de buracos negros rotacionantes. A geometria do espaço-tempo, perto de buraco negro de Kerr, é extraordinariamente complexa. Há regiões chamadas ergosferas, onde você não pode permanecer parado mesmo que queira. O espaço-tempo em si está sendo arrastado pela rotação. Há outro tipo de buraco negro nas equações, buraco negro de Reissner-Nordström, que tem carga elétrica. Sua singularidade também tem estrutura complicada. Mas buracos negros reais provavelmente não têm carga líquida significativa. Se tivessem, atrairiam partículas de carga oposta do ambiente e neutralizariam rapidamente. Agora, todas essas singularidades que descrevi são singularidades escondidas,
cobertas por horizontes de eventos. Você não pode vê-las de fora. Mas as equações também permitem, sob certas condições extremas, singularidades nuas, não cobertas por horizontes. Você poderia potencialmente ver uma singularidade nua de longe. Roger Penrose conjecturou que singularidades nuas não podem se formar naturalmente, que a natureza sempre conspira para escondê-las atrás de horizontes. Isso é chamado conjetura de censura cósmica. Não é teorema provado, é conjetura. E há alguns cenários extremamente especiais onde pode ser violada. Mas provavelmente é verdade em condições físicas realistas. Por quê? Porque singularidade nua violaria causalidade e previsibilidade de formas severas. Informação poderia sair da singularidade sem aviso, aparecendo no universo sem causa. Seria como ter ponto de imprevisibilidade fundamental no cosmos. A natureza parece não gostar disso. Agora, deixem-me falar sobre algo que sempre achei fascinante. A singularidade do Big Bang é matematicamente similar às singularidades de buracos negros. Relatividade geral prevê que, se você retroceder o universo em expansão, eventualmente chega a um ponto de densidade infinita, curvatura infinita, tempo zero. A singularidade do Big Bang. E exatamente como com buracos negros, provavelmente isso não é literalmente verdade. Provavelmente física quântica intervém antes de chegar a verdadeiros infinitos. Pode haver Big Bounce em vez de Big Bang. Pode haver tunelamento quântico. Pode haver algo mais. Mas não sabemos porque não temos teoria quântica de gravidade que funcione nesses regimes. Então, temos duas singularidades que relatividade geral prevê, mas não pode descrever. Uma no centro de cada buraco negro e uma no início do universo. Ambas provavelmente são artefatos da teoria clássica sendo empurrada além de seus limites. Ambas nos dizem que precisamos de nova física. E isso me leva a um ponto mais filosófico. O que é singularidade realmente? É lugar no espaço-tempo? Ou é apenas fronteira do espaço-tempo, borda onde espaço-tempo termina? As equações de relatividade geral podem ser interpretadas de ambas as formas. Alguns matemáticos argumentam que singularidade não é parte do espaço-tempo, é apenas fronteira. É onde geodésicas, caminhos de partículas em queda livre, terminam em tempo finito, mas não podem ser estendidas além, como borda de um mapa onde você cai do papel. Não há nada além da borda porque não há papel lá. Outros argumentam que deve haver algo lá, alguma estrutura física, mesmo que não possamos descrevê-la com relatividade geral clássica. Talvez seja a região de espuma quântica, espaço-tempo se dissolvendo em flutuações quânticas violentas. Talvez seja a porta para outro universo. Talvez seja algo que não temos conceitos para descrever ainda. Não sei. E o que me frustra é que pode ser impossível saber, porque você nunca pode mandar sonda para dentro de buraco negro e receber sinal de volta. Uma vez que cruza o horizonte de eventos, está causalmente desconectada de nós para sempre. Qualquer informação que ganha sobre a singularidade morre com ela na singularidade. Ou talvez não. Há o paradoxo da informação de buraco negro. Stephen Hawking mostrou que buracos negros evaporam lentamente através de radiação Hawking. Ao longo de períodos de tempo incrivelmente longos, um buraco negro pode evaporar completamente. Mas então, o que acontece com toda a informação que caiu nele? É destruída? Isso violaria mecânica quântica, que diz informação é conservada. Hawking eventualmente argumentou que informação não é destruída. De alguma forma, ela escapa codificada sutilmente na radiação Hawking. Mas os detalhes de como isso funciona ainda são debatidos. Pode envolver estrutura quântica complexa perto do horizonte. Pode envolver correlações não locais. Não sabemos. E isso conecta de volta à singularidade. Se informação não é destruída, então talvez não chegue realmente à singularidade. Talvez seja refletida de volta de alguma forma antes de atingir densidade infinita.
Ou talvez a singularidade não seja realmente ponto de densidade infinita, mas algo finito e quântico que processa informação de alguma forma. Há tantas perguntas não respondidas, e a razão pela qual não temos respostas é que estamos na fronteira do conhecimento. Relatividade geral e mecânica quântica são nossas duas teorias fundamentais mais bem testadas, mas elas fazem previsões incompatíveis perto de singularidades. Relatividade geral diz: a geometria é clássica e suave, exceto na singularidade onde quebra. Mecânica quântica diz: tudo flutua e é probabilístico. Qual está certa? Ambas e nenhuma. Precisamos de teoria que unifique ambas. Gravidade quântica. E temos candidatos, mas nenhum testado. Então, quando perguntam o que realmente está no centro de buraco negro, a resposta honesta é: não sabemos. Temos equações que prevêem singularidade, mas não acreditamos que a previsão seja literalmente verdadeira. É como a forma que física atômica pré-quântica previa que elétrons espiralando em átomos radiariam energia e cairiam no núcleo em fração de segundo. A previsão estava errada porque a teoria estava incompleta. Faltava mecânica quântica. Similarmente, relatividade geral prevê singularidades, mas provavelmente está incompleta. Falta gravidade quântica. Agora, algumas pessoas acham que admitir ignorância é fraqueza, que físicos deveriam ter respostas, mas acho o oposto. Saber os limites do nosso conhecimento, saber onde nossas teorias quebram, isso é força. Isso é honestidade. Isso é ciência real. Posso calcular com precisão absurda como o espaço-tempo se curva ao redor de buraco negro. Posso prever exatamente onde o horizonte de eventos está. Posso calcular órbitas ao redor dele, lentes gravitacionais, tudo. Mas quando chegamos à singularidade, admito: não sei. As equações quebram. Precisamos de nova física. E há algo bonito nisso. Significa que há ainda fronteiras para explorar. Ainda há física fundamental para descobrir. A singularidade é um sinal apontando, dizendo: aqui é onde o conhecimento atual termina, vá além se puder. Então, o que é singularidade? Matematicamente, é ponto onde densidade e curvatura se tornam infinitas. Fisicamente, é provavelmente região onde física quântica domina de forma que ainda não entendemos. Filosoficamente, é fronteira do nosso conhecimento, lembrança de que mesmo nossas melhores teorias têm limites. Por que física morre dentro de buraco negro? Porque estamos usando teoria clássica, relatividade geral, em regime onde deveria ser substituída por teoria quântica que ainda não temos. Não é que física realmente morra, é que nossa compreensão atual da física é inadequada. E isso me dá esperança, porque significa que há ainda descobertas fundamentais para fazer. Ainda há território inexplorado nas leis da natureza. A singularidade não é fim da física, é convite para nova física. E algum dia, talvez em nossa geração, talvez em gerações futuras, alguém descobrirá a teoria de gravidade quântica que funciona. E então, voltaremos às singularidades, aplicaremos a nova teoria e descobriremos o que realmente está lá. Talvez seja espuma quântica. Talvez seja salto para outro universo. Talvez seja algo tão estranho que nem podemos imaginar agora. Mas, seja o que for, será mais interessante que infinitos matemáticos. Bem-vindos às singularidades, onde física clássica quebra, onde infinitos indicam física faltante e onde os maiores mistérios do universo esperam para ser resolvidos. É assustador, é frustrante e é absolutamente emocionante.